Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da rádio Boa Notícia FM. Hoje vamos conversar sobre resistência e resiliência. Duas atitudes próprias do ser humano que vamos estar diferenciando e vendo a melhor forma de aplicar estes recursos em nossa vida no que se refere à saúde mental. No momento espiritual de hoje, nós vamos estar refletindo o Evangelho do dia, que diz o seguinte, Lucas, se você quer nos acompanhar, aí pode pegar a sua Bíblia, Lucas 38 a 42, diz o seguinte: naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor, e esta não lhe será tirada. Nós hoje refletimos esse texto a partir da liturgia diária. Lucas nos coloca aí essas duas personagens, Marta e Maria, dialogando com Jesus. E neste diálogo aparece um pequeno desentendimento por parte de Marta, que de uma certa forma fica um pouco preocupada com... Talvez ela gostaria de estar com o mestre, mas por conta das atividades, dos afazeres, ela não estava e se incomoda com a presença de Maria, que ficou fazendo sala, conversando, ouvindo e escutando o mestre. Então, ela chama a atenção do mestre e pede que ele peça que Maria vá ajudá-la com os afazeres de casa. Então, Jesus revida, e diz que ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Às vezes, nós nos deparamos com situações semelhantes em nossa vida. Às vezes achamos que o nosso ativismo, o nosso fazer, aquilo que nós fazemos é essencial e mais importante do que a atividade de outras pessoas, que têm às vezes uma atividade diferente, o trabalho de estar com, de acompanhar, de fazer sala, de acolher, de receber. Como é bom quando a gente chega num estabelecimento que é bem recebido, que é bem acolhido, que as pessoas dedicam tempo para estar conosco, para nos ouvir, se aproximar das nossas necessidades. Isso gera um vínculo muito importante. Então, atenção. É claro que o aspecto do acolhimento passa também por oferecer alguma coisa, uma água, um suco, uma bebida, uma comida. Isso faz parte do encontro, das boas maneiras. Mas entre servir alguma coisa e estar com a atenção é mais importante, é mais importante. E é importante, a partir desse texto, que a gente saiba integrar na nossa vida a dimensão do fazer e a dimensão do ser, a dimensão do diálogo, da conversa, é muito importante. Então, que o Senhor nos ajude
a saber escolher entre aquilo que é passageiro e aquilo que é essencial. Que Ele nos ajude a integrar o ser e o fazer, e que Ele nos dê a capacidade de dialogar com as pessoas e reconhecer o que cada um faz, tem a sua importância no conjunto para o bem de todos. Então hoje nós vamos estar conversando sobre o tema saúde mental e resiliência, abordando a passagem da resistência para a resiliência. Bem, no caminho pedagógico entre resistência e resiliência, nós podemos diferenciar a fé e a razão. A fé e a razão são duas faculdades importantes que nós fazemos uso para administrar as situações, os conflitos e organizar também a nossa vida. Então, dizia o Papa João Paulo II, na sua encíclica, publicada no dia 14 de setembro de 1998, que a fé e a razão são como duas asas que nos ajudam a equilibrar a jornada da nossa vida, né? Nos ajuda a equilibrar o voo do conhecimento em nossa vida. Então é importante relacionar bem esses dois aspectos, a fé e a razão, né? Então temos que manter o equilíbrio para fazer uma viagem pedagógica bem feita, bem organizada, equilibrando estas duas asas. Então, tanto na resistência quanto na resiliência, é importante a pessoa desenvolver a sua fé, né? Esta capacidade de desenvolver recursos na mente, no imaginário, para trazer para o mundo real, para a realidade possível, né? Então é importante desenvolver a fé. É importante desenvolver também a razão, a capacidade de refletir, né? De pensar sobre as coisas de modo prático, racional, né? Trazendo assim possibilidades, recursos para administrar a própria vida. Então, equilibrar esses dois aspectos. Então, grande desafio tanto na resiliência quanto na resistência é a pessoa encontrar recursos para administrar bem a sua vida, para resolver os seus problemas. Na resistência, o que observamos é uma capacidade de mais tensão. A pessoa que está numa atitude de resistência, ela normalmente toma uma atitude mais introspectiva, né? Ela se contrai mais, ela fica mais presa em si. A capacidade de reflexão é limitada por conta desse mecanismo de defesa, próprio de quem está numa atitude de resistência, né? De resistência. Então é importante diferenciar nesse aspecto, enquanto a resiliência, né, diferentemente da resistência, a pessoa está mais conectada com ela e com o meio em que ela vive. Ela tem maior possibilidade de encontrar recursos na sua mente e também fora, com mais tranquilidade, com mais serenidade do que numa atitude de resistência. Então, a pessoa resiliente, ela faz o seu caminho pedagógico utilizando tanto a fé e a razão, com mais tranquilidade e serenidade, para descobrir os recursos necessários para superar suas dificuldades. Aqui nós falamos recursos, os meios, né? Os meios que a pessoa encontra no diálogo com as pessoas, os meios que a pessoa encontra no meio em que ela vive, a capacidade de se conectar com o meio, ajuda a pessoa a encontrar meios, a encontrar saídas. E isso é muito importante, porque essa atitude de encontrar meios é uma atitude que passa pela capacidade mental, a capacidade de organizar a mente, o pensamento, na busca de alternativa
para os nossos problemas. Então, é importante que a pessoa saiba administrar bem os seus pensamentos para que ela possa ser resiliente, para que ela possa encontrar os meios para superar as suas dificuldades. E nesse sentido, né, nós observamos, né, aqui quero destacar 2 aspectos importantes, né? A gente analisando o nosso povo, o povo brasileiro, a sua formação, né, tem um livro de Darcy Ribeiro muito interessante, essa miscigenação, né, de culturas, de povos, ao mesmo tempo que é uma riqueza, traz consigo uma situação também de vulnerabilidade, situações de resistência e conflitos, que é importante a pessoa integrar isso na sua vida, né? Esta abertura para a pluralidade, para integrar as diversas culturas que estão na origem da nossa formação, da formação do povo brasileiro, é muito importante. Então, esta integração implica a superação de preconceitos, né, a superação de prejuízos em relação aos outros povos, né? Tem pessoas que acham que a sua cultura é mais importante do que a cultura do outro, né? Não valoriza, né, os grupos étnicos que formaram e formam, né, porque o processo ainda não parou, continua a nossa cultura, o nosso povo brasileiro. Então é importante que a pessoa saiba integrar isso, né? Nós temos na nossa formação várias culturas diferentes. Mesmo quem não tem, né, que não teve a oportunidade de ter na sua família, na sua árvore genealógica, a presença do povo negro, do povo indígena, né, do branco, europeu, enfim, é importante respeitar, porque vivemos em um país plural, um país diverso, um país rico, um país que acolhe todos. Então, quando integramos esses elementos na nossa vida pessoal, reconhecemos que fazemos parte desta cultura e aceitamos esta cultura na nossa vida pessoal e aceitamos também o outro com sua riqueza, com sua variedade, né? Isso é muito importante. Então, aí nós já percebemos, né, um esforço natural e social de sair de uma certa resistência, né? Resistência que nos leva às vezes ao não aprofundamento da cultura, do relacionamento com pessoas diferentes por conta da sua cultura, do seu grupo étnico. Tem pessoas que se fecham, né, que não se permitem, digamos assim, ir ao encontro da outra pessoa por conta do seu grupo étnico. Então, quando superamos estas dificuldades, estes limites na nossa mente, no nosso emocional, e vamos ao encontro do outro, aí acontece uma riqueza muito maior na nossa mente, na nossa formação, e desenvolvemos mais recursos. Por outro lado, quando resistimos, fazemos questão de negar, de não aceitar o outro como ele é, e isso nos leva a uma atitude pessoal de resistência, né? De resistência que contrai a própria mente, a própria emoção e impede a pessoa de avançar, né? De conhecer realidade nova. Então é muito importante esta abertura pessoal para superar a resistência em relação a certas coisas, né? Certas coisas que são tidas como normais. Então, às vezes, não nos permitimos avançar na nossa mente, na nossa cultura pessoal, né? Então, o conceito de resiliência, ele sinaliza um caminho metodológico, né? Um caminho que a própria mente faz, que o pensamento faz, no que se refere ao desenvolvimento de perspectivas, de ações, né, que fortalecem as habilidades, as competências das pessoas em um processo de adaptação, A pessoa
passa por uma adaptação social, por uma adaptação mental e emocional. Faz parte da nossa vida. Nós estamos sempre em movimento, ou em movimentação, né? E passamos e vivenciamos várias coisas na nossa vida no dia. Vivenciamos situações diferentes em casa, no trabalho, na rua, na igreja, no grupo de amigos, no grupo de esporte, enfim, vivenciamos várias situações, né? Então é importante ter esta capacidade de se adaptar, de enfrentar situações novas com tranquilidade e serenidade. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil porque temos os nossos princípios de verdade, né? Esses princípios orientam as nossas ações, nos ajudam a conduzir a nossa ação em relação a certas situações. E quando esses princípios que internalizamos, às vezes, não nos permitem uma certa flexibilidade, uma certa capacidade de escutar, de dialogar com o outro, a probabilidade de se ter problemas é muito grande. Então, é importante ter uma metodologia, né, para gerenciar bem a própria vida nos diferentes contextos sociais em que temos que nos adaptar, né? Nos adaptar de acordo com as circunstâncias, com as possibilidades que o meio exige de cada um de nós, né? Então, diante deste processo de passagem da resistência, no que se refere ao fechamento individual, ao isolamento individual, para a resiliência, é importante a gente pensar em uma metodologia integrativa, uma metodologia que possa auxiliar a pessoa a fazer a sua passagem da resistência para a resiliência, né? Estou trabalhando num texto nesse sentido, em que eu defendo como tese que a passagem da resistência para a resiliência implica o desenvolvimento de recursos internos e externos, que passa pelo pensar, pelo sentir e pelo agir no processo de superação dos ciclos viciosos que se reproduzem socialmente e mentalmente por meio de armadilhas conceituais, né? Então, a passagem da resistência para a resiliência implica no desenvolvimento de recursos internos, né? De olhar para a nossa própria vida e perceber aquilo de bom que nós temos, que nós utilizamos como formas terapêuticas para resolver certas situações da nossa vida, né? Nós vamos, ao longo da nossa vida, criando hábitos, né? E esses hábitos têm uma função na nossa mente, no nosso emocional. Nós criamos hábitos espirituais, né? Tem pessoas que têm o hábito de fazer a sua oração, de fazer a sua reza, né? De fazer a sua devoção em certos horários, certos momentos do dia, e isso já vai virando um hábito, isso já vai criando uma necessidade habitual da pessoa para fazer determinado procedimento, né? Usar esse recurso. E como isso é importante no equilíbrio pessoal. Então é importante também estar procurando recursos externos, ou seja, estar procurando novas alternativas, refazendo os nossos hábitos, né? A partir de modos novos, porque não podemos cair na rotina, né? Então, às vezes, tem pessoas que se estabilizam, param no seu pensamento e vivenciam certas situações já passadas na sua vida, não se permite viver coisas novas, né? Essa é uma preocupação também que temos que ter com a nossa vida, esta preocupação de estar procurando novos hábitos. Quanto mais a pessoa encontra modos producentes que são bons, que são agradáveis na sua vida, mais recurso ela vai ter do ponto de vista interno para gerenciar as situações difíceis da sua vida.
Quando a pessoa tem pouco recurso, ela, digamos, se vê num labirinto mental, presa nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos, e não consegue encontrar alternativa, não consegue encontrar alternativa viável. Então é importante aí a tranquilidade, é importante a capacidade de parar, quando você está muito acelerado com certos pensamentos, com certas ideias, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Então dê uma parada, dê uma relaxada, permita a sua mente trabalhar com tranquilidade e serenidade, harmonize o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Então assim você vai ter mais chance de encontrar alternativa e estar superando certos ciclos viciosos, que a gente vai construindo na mente, certas situações que a gente quer romper, mas não consegue ter força suficiente para romper, porque o rompimento implica vivenciar realidades novas, se permitir viver situações novas, emoções novas, ressignificar a nossa própria vida. E às vezes temos medo, o medo às vezes nos impede de romper com certos ciclos viciosos. Então preferimos viver na ilusão e na reprodução de certas situações mentais, criando uma falsa impressão de que iremos cedo ou tarde superar aquilo que nos propomos. Só que o tempo vai passando e as coisas ficam como estão, não acontece nada na nossa vida. Aí vem a sensação de frustração, de não realização de algo, porque as coisas acontecem apenas na mente, mas não chega ao desfecho no mundo real, no mundo prático. Então aí é importante fazer um processo de higienização mental, refazendo a própria mente a partir de novos pensamentos, de novas ideias, superando certas armadilhas, armadilhas conceituais. É um termo que o filósofo Lúcio Pachter utiliza na filosofia clínica para sinalizar estas situações que nós criamos pela nossa própria mente, que nos impede de avançar. Tem aquela famosa frase de William Shakespeare que diz que as nossas dúvidas são traiçoeiras e nos faz perder aquilo que poderíamos ganhar se não fosse o medo de arriscar. Então às vezes a dúvida ela nos leva também a uma certa resistência e a incapacidade de arriscar, de se lançar, de alimentar a nossa fé, de alimentar a nossa esperança na busca de algo novo, na busca de algo novo. Bem, o processo de passagem da resistência para a resiliência, como eu falei antes, exige uma metodologia integrativa, uma metodologia integrativa. Esta metodologia integrativa, é importante a gente ter presente alguns fatores, da resiliência. Esses fatores nos ajudam assim a fazer um caminho, um processo pedagógico que visa o gerenciamento de crises, que visa justamente o desenvolvimento de novas competências e habilidades. 7 fatores, eu já falei e eu sempre vou estar retomando esses fatores da resiliência, porque são fatores que eu trabalhei, pesquiso, gosto e acredito que são importantes na nossa vida, na nossa resiliência pessoal. Então, 7 fatores. O primeiro fator é o fator do otimismo, ter esta capacidade de alimentar o ânimo, de alimentar a fé, de alimentar a esperança em relação a algo novo. Então, não ficar no pessimismo, não ficar isolado, achando que não pode, que não vai conseguir. Acreditar, acredite, dê um passo por vez em relação àquilo que você quer,
aquilo que você procura. Outro fator importante é o fator da aceitação, né? Aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. É importante a gente ter esta capacidade de aceitação. A não aceitação de certas situações implica uma certa resistência, né? Uma resistência de aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Então, aí a pessoa deixa de ser resiliente. Essa é uma das diferenças. A pessoa resiliente, ela tende a aceitar aquilo que ela não consegue mudar com mais facilidade e desenvolver mecanismos novos a partir da sua situação atual, né? A situação é essa, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é isso. Então, ela se permite encontrar alternativa a partir da realidade em que ela se encontra, né? E como melhorar esta realidade? A pessoa não fica sofrendo por aquilo que ela perdeu, né? Mas ela aprende e desenvolve recursos na busca de algo novo. Então, um terceiro fator importante nesta passagem da resistência para a resiliência é a capacidade de tomar decisões orientadas. É importante que a pessoa se sirva, né, de uma boa orientação para fazer algo na sua vida, que ela pesquise para que a sua ação, para que o seu projeto tenha condição de ser eficiente, de ser mais eficaz. Então, é outro esforço, né, que a pessoa faz diferente da resistência, né? A resistência, a pessoa está mais fechada em si mesmo, procurando os seus recursos internos, enquanto a pessoa resiliente, ela está mais em conexão consigo e com os outros e com o meio. Então, ela consegue gerenciar com mais tranquilidade a sua vida e se servindo das orientações que ela consegue, né? E estas informações são importantes para que ela não fique numa condição de vítima, né? O quarto fator, né? Às vezes a pessoa que fica na resistência tende mais a ir para a condição de vítima, se sente vítima no processo de relação, e esta vitimização leva às vezes uma resistência ofensiva, né? Às vezes leva uma resistência agressiva. Às vezes a pessoa é agressiva com outra sem saber nem o porquê desta agressividade. Então, é importante que a pessoa não se sinta vítima, e como sintoma de vítima, ela às vezes manifesta um comportamento agressivo ou um comportamento de indiferença, né? Um comportamento de desprezo, né? Um comportamento de humilhação. Então é importante superar esta condição de vítima, né? Sair dessa resistência interior, se colocar num processo de harmonização, num processo de integração, num processo de crescimento com o outro, com a sua diferença, né? Com o seu modo de ser, como podemos crescer juntos, né? Então é importante assumir a responsabilidade pela própria vida, né? Se sentir no controle de si mesmo, né? Assumir a responsabilidade de gerenciar o seu pensamento, o seu sentimento, né? As suas ações, conduzir a sua vida com responsabilidade. Isso não quer dizer que a pessoa não se sirva de orientações, de conselhos, né? Que ela vai ficar isolada, fechada, eu sou responsável pela minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Enfim, não é bem assim. Nós estamos num processo de socialização, de interação social. É importante se permitir que algumas pessoas interfiram na nossa vida, né? Faça algumas observações, algumas orientações. Isso nos ajuda a olhar para nós com um olhar diferente. Jesus, ele
se preocupou nesse sentido com sua vida, mas não foi uma preocupação exagerada. Quando ele diz: quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns diziam que ele era Elias, João Batista ou algum dos profetas que havia falecido. E ele perguntou: e vocês? Perguntando para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E nós percebemos a partir desse relato que às vezes as pessoas têm impressões diferentes a nosso respeito. Aquilo que nós aparentamos não é aquilo que realmente nós somos, Então, entre a aparência e a essência há uma diferença muito grande. Então é importante ter consciência do que é essencial na nossa vida, do que é importante na nossa vida, e seguir com tranquilidade, não se preocupando demasiadamente com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Cada um pensa o que quer, como quer, mas é importante que às vezes esses pensamentos fiquem apenas a nível de pensamento, que o seu pensamento desagradável, que suas ofensas não cheguem no nível de palavra, no nível de ato em relação a outra pessoa, É importante manter esse controle pessoal, assumir a responsabilidade também das nossas próprias ações. E outro aspecto importante, outro fator importante desta passagem da resistência para a resiliência é a capacidade de construir rede de relações sociais saudáveis, Construir rede de relações sociais saudáveis, integrar bem no processo social com pessoas, que a pessoa se sente bem, que colabora com a sua vida, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento humano, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento afetivo, no seu desenvolvimento profissional. Então, a capacidade de construir rede de relações sociais, interagir bem com as pessoas, criando intersecções positivas, e não intersecções confusas, intersecções negativas, intersecções que prejudicam a pessoa, Como é ruim a pessoa estar num ambiente em que ela não se sente bem, em que ela tem que estar atenta, se policiando, se contendo, se limitando por conta da sua má relação interpessoal, do seu contato, do seu diálogo, da sua relação com as pessoas. Às vezes isso depende de cada um, como gerenciar essas situações. A gente não pode querer culpar o outro por certas situações desagradáveis, mas nós temos também a nossa parcela de responsabilidade, de cuidado neste sentido. Então é importante saber gerenciar isso em nossa vida, construir rede de relações sociais saudáveis, gerenciar situações de estresse, situação de vulnerabilidade, situações de conflito com tranquilidade e serenidade. Outro fator importante é a capacidade de planejar o futuro, Capacidade de planejar o futuro é um dos recursos, é um dos fatores da resiliência. Então, nesta passagem da resistência para a resiliência, nós vamos perceber que é necessário a pessoa fazer um planejamento, planejar certas ações na sua vida, a curto prazo e a longo prazo. Às vezes é importante a pessoa até escrever mesmo, o seu planejamento, aquilo que você vai fazer, porque nós lidamos com tantas informações, temos tantas preocupações e estresse que temos que administrar, que às vezes acontece um congestionamento de ideias, de pensamentos na nossa mente e não conseguimos, às vezes, nos planejar
realizar aquilo que queremos. Então, é importante a pessoa selecionar, planejar, priorizar aquilo que é realmente importante na vida, entre as suas atividades, e fique feliz com aquilo que você consegue realizar durante o dia, com suas conquistas, por menor que seja, elas são muito importantes para a realização de um projeto muito maior na sua vida. Então é importante ter esta capacidade de planejar, né? Enquanto a pessoa na resistência tem mais dificuldade de planejar, de fazer um projeto para sair da sua situação defensiva, a pessoa resiliente ela está mais serena, ela está mais focada, com capacidade de pensar e descobrir novas alternativas com mais facilidade. Então, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, né, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, nós estamos aqui conversando sobre esta passagem da resistência para a resiliência, abordando alguns fatores importantes nesse processo pedagógico, nesta passagem da resistência para a resiliência. E aproveito para convidar você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, que se inscreva. Toda terça e toda quinta-feira estamos aí ao ar com um programa trazendo sempre assuntos relacionados à saúde mental e à resiliência, à espiritualidade, né? Então se inscreva aí no nosso canal, aí no YouTube, procure aí Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, que isso estimula, né, a gente a continuar o nosso trabalho de pesquisa, trazendo informações. É muito gratificante quando a gente percebe um comentário, recebe às vezes boas informações, dizendo que o programa está ajudando, que a pessoa está se sentindo bem, se inspirou a partir de um programa a tomar uma direção na sua vida, a olhar para a sua vida com mais tranquilidade, com esta preocupação com a sua saúde, com o seu bem-estar mental. Então isso é muito gratificante. Então se inscreva, participe conosco, deixe lá também o seu comentário, sugestões de temas aqui para os nossos programas, aqui sempre todas as terças e sextas-feiras, aliás, terças e quintas-feiras, aqui na Rádio Boa Notícia FM. Bem, o enfrentamento de situações de vulnerabilidade leva a pessoa a desenvolver a sua resiliência, né? O enfrentamento de situações de vulnerabilidade leva a pessoa a desenvolver a sua resiliência e o seu empoderamento, né? Esta capacidade de se empoderar, de sentir-se motivado, de sentir-se capaz de resolver a sua própria vida, né? Os seus próprios problemas. O empoderamento é um tema que nos ajuda, sim, a nos fortalecer, né? A fortalecer a nossa confiança, a nossa autoestima, a nossa capacidade de resolver problemas. Então é importante nesse sentido, né, a partir de um empoderamento pessoal, a pessoa superar suas próprias armadilhas, as suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, e superar uma visão negativa sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os lugares. Quer dizer, alimentar a mente com um pensamento bom, com um pensamento agradável, né? Isso vai fazer com que a pessoa avance muito no seu desenvolvimento pessoal, né? Melhorando a sua cosmovisão, né? A visão do cosmo, a visão do mundo, né? A visão da realidade. Então, isso passa, né, pela nossa capacidade mental. Então, nesse processo, né, de passagem da resistência para a resiliência,
Então nós estamos falando aqui de uma metodologia integrada, e esta metodologia integrada para o fortalecimento da resiliência, ela tem alguns passos importantes, são passos que eu uso na atividade terapêutica, né? Eu trabalho na área terapêutica como terapeuta integrativo e uso a anamnese integrada, né? Esta capacidade de levantar dados, informações sobre a história da pessoa a partir de vários aspectos, para que a gente possa ter elementos para diagnosticar, né? Fazer um diagnóstico integrado em que a pessoa pode estar relacionando certos aspectos da sua vida, né? Certas situações que às vezes em certos contextos sociais, em certos momentos da história funcionaram e por algum motivo deixou de funcionar. De repente, quando você ativa certos recursos, pode ser que dê certo. Cada caso é um caso, precisa ser examinado, precisa ser verificado, né, para ver as possibilidades da pessoa melhor resolver os seus problemas. Então, é importante também um plano terapêutico integrado que leva em consideração vários aspectos, né? Vários aspectos. Hoje temos que nos servir de vários profissionais, nos servir de várias técnicas que são ajudas para as pessoas. Então, hoje a capacidade interdisciplinar ela é muito importante na superação e no gerenciamento de situações difíceis da nossa vida. E é importante também uma intervenção terapêutica integrada na resolução de problemas, né? Se servir dos recursos internos e externos que a pessoa tem, se servir da ajuda da família, se servir do aspecto institucional, das instituições, das organizações sociais, enfim, na sociedade há vários grupos que podem também ser uma alternativa que pode ser acionado na resolução de problemas na vida, né? Então é importante também uma avaliação, né? Uma avaliação dos ciclos, né? Da própria vida da pessoa, né? Esta avaliação permite a pessoa avançar cada vez mais, né? Com tranquilidade, com serenidade e paz na sua vida, né? Então, fazer uma avaliação, né? E retomar de novo o processo, né? Isso nós chamamos um ciclo hermenêutico, né? Esse ciclo de interpretação, esse ciclo de ressignificação da própria vida. São aspectos importantes. E nesse processo terapêutico, atividades tais como conversas individuais, conversas coletivas, né? Através de grupos, é muito importante trabalho de grupo, né? Você pode estar desenvolvendo aí workshop no que se refere a certos temas, onde as pessoas participam e têm a possibilidade de vivenciar certas situações importantes na sua vida, que ela possa estar mudando, né? Treinando a mudança de hábito, treinando a mudança comportamental na sua vida pessoal. Estamos chegando, caro ouvinte, ao final aqui da nossa programação, né? Na Rádio Boa Notícia FM, no canal Saúde Mental e Resiliência, no YouTube. Eu aproveito para desejar a você que ficou conosco até agora, ouvindo, atento aqui através da Rádio Boa Notícia FM, esta passagem da resistência para a resiliência. E é importante, né, esses fatores, trabalhar esses fatores de um processo pedagógico, né, a partir do otimismo, da aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir a responsabilidade pela própria vida, construir rede de relações sociais saudáveis e planejar o futuro através de uma anamnese integrada, um diagnóstico integrado, um plano terapêutico integrado
uma intervenção terapêutica integrada e uma avaliação hermenêutica do processo feito. São esses os processos aqui de uma terapia integrativa desenvolvida por mim no meu trabalho desenvolvido lá na Alemanha, na cidade de Paderborn. Deixo todos um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.